Bom, então nós estamos aqui dando sequência às entrevistas aqui no 39º Congresso de Cirurgia da Mão, na cidade de Gramado, e agora nós temos a oportunidade de estar junto dos dois grandes cirurgiões de mão aqui, que têm uma atividade direcionada para o plexo braquial. Então nós temos o Dr. Jaime Bertelli, que é sem dúvida o expoente máximo da cirurgia da mão, com publicações internacionais, um dos maiores números de publicações, especialmente sobre plexo braquial, e o Dr. Jorge Clifton, do México, também um especialista conhecido mundialmente e que está dividindo sua experiência conosco no Brasil. Bom, referente ao plexo braquial, eu gostaria de perguntar aos dois qual que é a realidade do plexo braquial, qual é o perfil dos pacientes que a gente encontra no Brasil, no México, em termos de renda, e complementando, o tempo. A gente sabe que a cirurgia do plexo é muito importante ser realizada a tempo. Qual é a sua realidade, Bertelli, qual a sua realidade, Jorge? Bom, no sul do Brasil, em Santa Catarina, onde eu trabalho, a gente procura já falar para os colegas que trabalham com a gente que assim que eles veem a lesão do plexo, que eles encaminhem. Então, porque uma coisa eles me encaminharem aos 6 meses, que seria um tempo hábil para operar esse paciente, mas eu tenho uma agenda no centro cirúrgico particular. Então, assim, tem os residentes, por exemplo, no serviço, tem lesão do plexo braquial, às vezes eu já vejo o doente quando está internado, e quem faz o acompanhamento, se vai operar ou não, sou eu, porque aí eu tenho na minha agenda, esse caso aqui provavelmente vai precisar de cirurgia daqui a 6 meses, então eu consigo planejar. Mas é fundamental, né, que esses pacientes sejam derivados assim que possível. Esses traumas graves que a gente tem hoje associado à motocicleta em si, dificilmente tem recuperação espontânea, que era o diferente do passado, né? É diferente uma pessoa que cai da própria altura, eu vejo isso em paciente de mais idade e recupera espontânea, mas um cara de motocicleta, que se quebrou todo, que tem fratura por tudo, a chance dele recuperar o plexo sem cirurgia é muito rara, então esse paciente tem que ser derivado rapidamente. E com relação à tua outra questão, claro que é uma parcela da população, que são os motoboys, né, que trabalham por gorjeta, quando além do que eles ganham, se fizer um serviço mais rápido, alguma coisa, eles podem ganhar uma gorjeta, então tem uma velocidade, são pessoas jovens, então tem a adrenalina e os hormônios ali, mas é uma classe que depende, na sua maioria, do serviço público. Tem um ou outro paciente que é diferenciado, né? Então não dá para generalizar, mas é uma classe que depende da moto e é uma classe que luta para sobreviver, então são os motoboys, não é doença de gente rica. Jorge? La realidad en México es un mosaico, hay muchas realidades, o sea, definitivamente las condiciones socioeconómicas más bajas, como menciona Jaime, son las más comunes, las que más se afectan, ¿no? Y tenemos poca gente de clase socioeconómica alta que últimamente está viendo operarse en México. Antes veían a la Clínica Mayo, iban a Estados Unidos a operarse, ¿no? Hace 10 años comenzamos una escuela de plexo braquial. Entonces tenemos una red, el 85% de las ciudades en México ya tiene gente que tiene especialidad en cirugía de nervio. Entonces tenemos una red para diferir pacientes para que se atiendan rápidamente. Una cosa que hemos tratado de hacer es cirugía temprana, ir empujando, porque en lesiones de nervios el resultado final es lo más importante, pero va a depender del tiempo, la severidad de la lesión y cuando se hace la operación. Outro aspecto importante na cirurgia do plexo braquial é que são cirurgias de resultado tardio. E como é que lida com essa parte, considerando a necessidade de reabilitação, de avaliações frequentes e a longo prazo? Como é que você lida com essa situação? Muitas vezes o Dr. Bertelli, que recebe pacientes do Brasil inteiro, como que você consegue lidar com essa situação? Bom, o plexo braquial ele tem 2 problemas importantes. Primeiro é a paralisia, mas o mais importante é a dor. Então 50% no geral dos pacientes têm dores muito difíceis, em que ele conseguiria voltar ao trabalho se não tivesse a dor, porque o braço ele já esqueceu, ele quer se livrar da dor, né? Então esse é um componente importante. Esses pacientes assim da rede pública,
a gente acaba ensinando fisioterapia para eles vão, a gente tem um grupo que ensina as fisioterapias, às vezes controla por WhatsApp ou algum desses outros sistemas, porque é uma dificuldade, né? Para conseguir a cirurgia já é dificuldade e a reabilitação também. Então, normalmente eles vão ficar afastados no mínimo 2 anos, de uma lesão completa, né? Aí existe a parte de incentivo do governo, que como fazer concurso por deficiência e tal, a gente tenta então reintroduzir esses pacientes para o mercado de trabalho. E tem um dado importante, que os pacientes que estão trabalhando têm um índice de dor menor e um índice de recuperação maior, né? Então a gente procura colocar. Eu só queria fazer uma correção do que eu falei antes ali, que eu falei nos motoboys, mas eu queria lembrar também que o Brasil é um país onde o transporte público é deficitário, né? Então não é só o motoboy, eu esqueci de falar, mas as pessoas usam a moto também para ir se locomover. É mais rápido, os nossos metrôs o metrô é deficiente, em Santa Catarina não tem nenhum, então o transporte coletivo deixa a desejar, e o cara pega a moto, sai mais barato e ele vai para casa a hora que ele quer. É um problema social, realmente. Definitivamente socioeconómico muy importante. Hace 15 años comencé a trabajar con los rehabilitadores, dando conferencias en todo el país. Entonces hay una red de rehabilitación de plexo muy importante en nuestro país. Entonces cuando tenemos esto nos permite que nos envíen rápidamente a los pacientes, se evalúen y que podamos dar el mejor tratamiento quirúrgico, ¿no? Y en conjunto con ellos que se están rehabilitando. En plexo braquial tenemos varios escenarios. Uno es los adultos, las lesiones parciales, que cuando se operan en forma temprana, todos los pacientes mejoran y un porcentaje de arriba del 60% tiene movimientos normales. Son resultados internacionales que tenemos. Entonces estos pacientes se van a reintegrar 100% al área de trabajo. El otro lado oscuro negativo, son los pacientes con avulsiones totales, que realmente lo que buscamos, como dice Jaime, es mejorar el dolor. En ocasiones tienen que hacer dresotomías, otro tipo de procedimientos más selectivos para el dolor. Y si tiene un hombro estable, algo de movimiento de codo, pues es una extremidad que les ayuda. Pero el lado muy importante que estamos trabajando son las lesiones de plexo braquial de nacimiento. Que esto es un capítulo diferente, donde buscamos empujar a operar en forma temprana a los bebés también, para que tengan las mejores posibilidades de recuperación. Y también estamos trabajando con los ginecobstetras en prevención. E uma última pergunta, para o jovem cirurgião de mão que queira se especializar nessa área, qual é a curva de aprendizado, qual é a recomendação de vocês, grandes especialistas na área, qual é o caminho para alguém que queira aprofundar nesse trabalho? Acho que, na minha opinião, deve procurar um serviço que tenha um volume de plexo braquial e trabalhar, se dedicar no mínimo 1 ano. E isso ele vai começar a entender o que é uma lesão do plexo braquial. Porque com o aparecimento dessas técnicas de neurotização, o que eu estou vendo é cirurgia pela metade. Então se divulgou as transferências nervosas, parou de explorar o plexo, então o plexo completo quase ninguém mostra nada nos congressos. Eu acho que tem então que a pessoa realmente procurar estar num serviço especializado, e isso vai ser uma curva indefinida, né? Tu vai estar sempre melhorando, vai baixar o teu tempo cirúrgico, vai poder fazer mais para o paciente, tem que estar num laboratório de anatomia. Eu acho que é uma especialidade que é gratificante, mas não é fácil. Este punto ha sido muy importante para nosotros en México, porque siento que nuestros maestros, los grandes pioneros, nos quedaron a deber. ¿Por qué? Porque, como dice Jaime, si tú quieres aprender, vas a un sitio o vas con un maestro, Europa, Estados Unidos, Asia, pero eso no es lo ideal. O sea, si tú quisieras aprender ortopedia, pues vas a un lugar donde tengan un curso universitario, donde tengan un programa. Entonces en México comenzamos hace 9 años con eso, un programa universitario
donde tenemos 40 tópicos de clases, donde se aprende el ABC de la lesión nerviosa, ABC de problemas de plexo braquial, ABC de la exploración física, ABC de reparación nerviosa. Como dice Jaime, necesitamos meternos al laboratorio de microcirugía, hacer disecciones anatómicas, es básico en cadáver, y exponerse a cirugías. El problema cuando antes íbamos a otro país que no tenía un programa, tratábamos de recoger las migajas de los maestros, lo que iba cayendo, y muchas veces no había ni siquiera oportunidad de operar. Veías operar al maestro, pero en este curso que tenemos, el fellow opera, y opera, tiene que hacer un programa, va operando poco a poco y se va adentrando para identificar la lesión nerviosa, porque todos son diferentes y hay casos muy, muy complejos. Entonces, el programa universitario yo siento que es lo básico, a donde tenemos que avanzar. Bom, obrigado pela entrevista aos dois aí. Obrigado.